Caríssimos irmãos equipistas, nós somos o casal Eliene e Paulo. Estamos na missão de casal responsável pelo setor C Salvador. E hoje vamos apresentar o capítulo 4 do nosso livro-tema, que tem como título A Responsabilidade Solidária sobre o Bem Comum. Bem, caríssimos, para iniciarmos nossa reflexão sobre o tema, primeiramente vamos invocar o Espírito Santo para que nos guie em nossas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos nosso estudo, faremos uma breve análise da pintura que está nas páginas 62 e 63, de autoria do designer, professor e escritor Hubert von Bergson. Era alemão, nascido na Baviera. Ao longo do tempo, plantou raízes na Inglaterra, onde tornou-se cidadão britânico e alcançou o sucesso com seus trabalhos retratando a vida e a realidade dos pobres. A pintura apresentada no livro provavelmente foi inspirada nos trabalhadores migrantes empobrecidos que ele viu perto da sua casa. Para nós, é uma imagem triste e reflete uma família pobre com os filhos sem recursos, migrantes ou não, que não tem para onde ir. Mostra uma realidade, uma situação desumana, degradante, onde uma família não tem seus direitos mínimos necessários garantidos, demonstrando um desrespeito ao cidadão e a uma nítida violação do princípio da dignidade humana. Todos os seres humanos devem ter seus direitos assegurados e reconhecidos, garantidos, tais como alimentação, saúde, educação, emprego, moradia, trabalho, saneamento básico, justiça, entre outros. Passando da pintura, vamos adentrar ao capítulo 4, que tem como tema a responsabilidade solidária pelo bem comum. O capítulo 4 tem como objetivo olhar o que acontece no mundo e assumir com responsabilidade e contribuir para a sociedade a partir da vida pessoal, conjugal e familiar. Exercitar a cidadania como resposta política e responsabilidade participativa do bem comum. Educação, saúde, trabalho e emprego. Promoção da vida e da paz. Comunicação social, inclusão social, meio ambiente, gestão de recursos globais e muito mais. Comprometer-se com gestos concretos, gratuitos, solidários na construção da comunidade, onde as famílias habitam, cuidando do meio ambiente, das associações, espaços comuns, da convivência social das pessoas. Desenvolver na família um forte sentido de responsabilidade pelo seu papel na sociedade, no presente, no futuro e para as novas gerações. Introdução. A ecologia integral é indispensável da noção de bem comum. Todos os grupos, instituições, desde a família até o Estado, devem ser protagonistas, ativos na defesa da promoção do bem comum. Na sociedade atual, onde persistem as desigualdades sociais e as pessoas são privadas de seus direitos fundamentais, o princípio do bem comum é um apelo à solidariedade, principalmente com os mais pobres,
e necessitados, com os destinos comuns dos bens e com os recursos do planeta. Nosso capítulo traz a passagem bíblica Atos dos Apóstolos 2, 42 a 47 e nos mostra o convívio de Jesus com os apóstolos e os fiéis. Mostra que eles eram perseverantes em ouvir a palavra de Deus e viver a comunhão fraterna. Viviam unidos na oração, dividiam o pão e nos revela que eles tinham amor entre si e o temor a Deus, todos com um objetivo em comum, que é a salvação. Nos mostra a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos eram os homens que conviveram com Jesus em seu mistério, alunos do próprio Jesus Cristo, tiveram ensinamentos singulares e com certeza tinham muito a transmitir. Eles viviam em comunhão. A comunhão nos dá a ideia que todos se reuniam na igreja e estavam sempre unidos com o mesmo propósito. Mostra que eles eram perseverantes em ouvir a palavra de Deus e viver a comunhão fraterna. Viviam unidos na oração, dividiam o pão e nos revela que eles tinham amor entre eles e temor a Deus, todos no mesmo objetivo, o caminho para a salvação. Os apóstolos foram os homens que conviveram com Jesus em seu mistério, alunos do próprio Cristo, tiveram ensinamentos singulares que com certeza tinham muito para transmitir. A partilha do pão retrata a Santa Ceia, simboliza que todos estavam unidos em um só corpo, que é o próprio Cristo. Eles viviam orações. As orações estavam presentes constantemente entre eles. Passaremos a analisar os textos de apoio. Primeiramente, vamos falar sobre os textos do Papa Francisco, o Gaudatio et Spes. No capítulo 2, nos traz sobre a comunidade humana, a promoção do bem comum. Parágrafo 26, ele nos traz a definição do bem comum na doutrina social da Igreja como o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. Ainda nos diz que é necessário, portanto, tornar acessíveis ao homem todas as coisas que necessitam para levar uma vida verdadeiramente humana: alimentos, vestuários, casa, direito de escolher livremente o estado de vida e de construir a família, direito à educação, ao trabalho, à boa fama, ao respeito, à conveniente informação, direito de agir segundo as normas da própria consciência, direito à proteção da vida e à justa liberdade, mesmo em matéria religiosa. Hoje em dia, tudo está interligado e o bem comum é responsabilidade de todos. Neste capítulo, o Papa Francisco nos traz 3 temas que vale a pena refletir. O primeiro é o destino universal dos bens. Depois, a responsabilidade pelo bom uso dos recursos naturais e a responsabilidade pelo cuidado com o ambiente em que a família se desenvolve. Com relação à ecologia integral, o Papa Francisco propõe um olhar integrado das dimensões pessoal, social e ambiental. Para proteger essa casa comum, o Papa conclama toda a família humana a se unir na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Praticar a ecologia integral ambiental em nosso dia a dia como evitar o uso de plástico e papel, reduzir o consumo de água, diferenciar o lixo, cozinhar apenas aquilo razoavelmente que se poderá comer, tratar com carinho os outros seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com várias pessoas, plantar árvores, apagar as luzes desnecessárias.
Mas ele diz que as soluções para a crise planetária exigem simultaneamente combater a pobreza e desenvolver a dignidade dos excluídos. São João Paulo II afirma que este é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. Já o Papa São João Paulo II afirma que o primeiro princípio de toda ordem ética social é o salário. Ele diz na carta encíclica dele, Labore Exercens, que está no parágrafo 19, que a remuneração do trabalho permanece um meio concreto pelo qual a grande maioria dos homens podem ter acesso àqueles bens que estão destinados ao uso comum. Quer se trate dos bens da natureza, qualquer bem que são frutos de produção. Então, para o São João Paulo II, o principal princípio é o salário justo. São João Paulo II nos diz ainda que Deus deu a terra a todo o gênero humano para que ela sustente todos os seus membros sem excluir nem privilegiar ninguém. Está aqui a raiz do destino universal dos bens da terra. Esta, pela sua própria fecundidade e capacidade de satisfazer necessidades do homem, constitui o primeiro dom de Deus para o sustento da vida humana. Ora, a terra não dá seus frutos sem uma peculiar resposta do homem ao dom de Deus, isto é, sem o trabalho. É mediante o trabalho que o homem, usando da sua inteligência e liberdade, consegue dominá-la e estabelecer nela a sua digna morada. No parágrafo 93 da Laudato Si, o Papa Francisco nos fala sobre o destino dos bens comuns e nos diz que não seria verdadeiro digno do homem um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, incluindo os direitos das nações e dos povos. Um meio ambiente saudável e sustentável e o acesso aos recursos naturais como água, a saúde e a biodiversidade fazem parte do ecossistema em que as pessoas vivem e se desenvolvem. Pelo que se espera de cada um, no seu âmbito, assuma de forma responsável e solidariamente a sua responsabilidade, traduzindo em comportamentos cotidianos o cuidado pelo meio ambiente e pelos direitos das gerações futuras. Trazemos como exemplo a sobriedade no uso de recursos, reutilização e reciclagem. Quando falamos de meio ambiente, tem-se em mente a relação entre a natureza e a sociedade em que se habita. No parágrafo 139, também do livro Laudato Si, o Papa Francisco também fala do meio ambiente. Faz uma referência entre a natureza e a sociedade. A natureza não é algo separado de nós, ou uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramos nela. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise de funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental ou outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requer uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. O risco econômico, em consequência da perda da biodiversidade, foi assumido pelo Fórum Econômico Mundial. A saúde é considerada como um dos direitos humanos básicos.
para a Organização Mundial de Saúde, esta não é apenas a ausência de doenças, mas sim um estado de completo bem-estar físico, mental e social. A biodiversidade é essencial para a saúde humana, pois sustenta o funcionamento dos ecossistemas dos quais dependemos para a alimentação e a água doce. Ajuda na regulação do clima, inundações e doenças, fornece benefícios recreativos e oferece enriquecimento estético e espiritual. A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2021 a 2030 como a década das Nações Unidas para a recuperação dos ecossistemas. Ainda no livro Laudato Si, parágrafo 148, que nos fala da ecologia da vida cotidiana. Só a partir de relações humanas de vizinhança é possível que cada pessoa se sinta inserida em uma rede de comunhão e pertença, em um contexto de comunidade e de vida digna. O Papa Francisco nos diz ainda que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo é uma linguagem do amor de Deus, do seu desmensurado carinho por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. O nosso querido Padre Cafarel, com toda a sua sabedoria, nos diz que não só os governantes, as grandes instituições, que cabe a responsabilidade de alterar este caminho da evolução do progresso. Compete a toda a Igreja revelar à nossa época a verdade, a verdadeira face de Deus, mas especialmente a tarefa dos casais. A missão é grande, demasiadamente grande, mas cabe a cada um de nós contribuir para uma sociedade melhor e para o bem comum. Muitos vão dizer: não temos tempo e nem competência, mas eu vou responder: estáis especialmente aptos a realizar esta missão, precisamente porque sois casais. Tendes um carisma próprio. De resto, para serdes essas testemunhas que o mundo espera, não tendes necessidade de abandonar os vossos deveres familiares e profissionais. Vou explicar-me. É de vosso amor conjugal, do vosso lar, que o mundo ateu, sem dar por isso, espera testemunho essencial. Isso foi falado pelo Padre Cafarel em maio de 1970. Afirma o Papa Francisco no Laudato Si, que a ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança diferentes dimensões que vão desde grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, desenvolvem-se as instituições que regulam as relações humanas. A integridade das instituições, bem como o exercício do papel político que corresponde a cada uma, são requisitos fundamentais. Sem substituírem nem anularem, implica criar as condições e os processos para que cada instituição, começando pela família, possa contribuir de forma própria para o bem comum. A Carta da Conferência Episcopal Portuguesa traz como objetivos reavivar a permanência, atualidade da mensagem de Fátima para a revitalização da fé e do compromisso evangelizador. Explica um comunicado que salienta a mensagem de Fátima como dom e bênção fecunda para a Igreja e para o mundo. Convite à conversão e anúncio profético da misericórdia e da paz. É um convite a todos os fiéis a promoverem a solidariedade responsável à vida pública da sociedade e o bem comum da comunidade, por uma sociedade fraterna. Construir uma comunidade mais justa e solidária é tarefa de todos. Por fim, caríssimos equipistas,
trazemos o texto da teóloga beneditina Joan Sissetas. Nunca toleres aquilo que não essencialmente é bom ou tenha sido para transformar o mundo num lugar melhor, ou, em última análise, um lugar realmente bom para o nosso próprio desenvolvimento. Violar o que é bom, ou seja, para transformar ou melhor o mundo, é violar a vontade de Deus em relação à criação. Bem, caríssimos irmãos equipistas, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui e conclamar a cumprir com os objetivos que a nós nos foram delegados e assim manter ou melhorar o nosso meio ambiente para gerações futuras. Conclamamos ainda para que todos rezem o Magnífica. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome.